Hoje vou mostrar-vos como é fácil cultivar em casa, na varanda ou no terraço, e que não é preciso um grande espaço. Eu tenho um terraço que não tem 7 metros quadrados e consigo cultivar uma série de aromáticas, pequenos frutos, hortícolas, enfim, imensa coisa. E o que é que nós precisamos para cultivar em casa? Primeiro que tudo, precisamos de ter muita luz natural e horas de sol direto, porque a maior parte das plantas aromáticas e das hortícolas, principalmente as de fruto, precisamos de recipientes. Muitas casas têm floreiras construídas e são os sítios ideais para conseguirmos fazer as nossas pequenas hortas. Temos é que ter atenção ao substrato e à maneira como vamos fazer essa composição. E podemos, aquilo que eu vou fazer aqui em floreira, depois se tiver floreiras construídas na sua varanda ou no seu terraço, faça exatamente o mesmo procedimento. E depois, eu acho que é sempre melhor cultivarmos em grandes floreiras. Porquê? Porque temos um só recipiente, um só substrato, regamos uma só vez e fertilizamos uma só vez. Que tipo de plantas é que nós podemos cultivar? Hortícolas, pequenos frutos, aromáticas e flores comestíveis. E devemos misturar tudo na mesma floreira. Só temos que ter atenção quando misturamos quais são as necessidades de água e de luz e de substrato dessas plantas. Ou seja, por exemplo, vamos agora falar aqui um bocadinho das hortícolas. Temos aqui, as hortícolas são praticamente todas anuais, o ciclo de vida cumpre-se num ano. Temos aqui, por exemplo, o tomateiro, que eu vou plantar este já grande, mas podia também fazer uma sementeira. Podemos depois semear plantas com ciclos mais rápidos, como as alfaces, como as rúculas, como o manjericão, como a salsa ou como os coentros. Por exemplo, plantas perenes, mediterrânicas, como os tomilhos, como as alfazemas, como o alecrim, como a sálvia, devem estar numa floreira à parte, como eu tenho no terraço, estão todas na mesma floreira. E depois, as outras aromáticas que gostam de mais água, e que são anuais, como a salsa, o manjericão, a erva cidreira, o cebolinho, que não sendo anual, gosta também mais das condições de rega destas aromáticas, podemos juntá-las todas. E juntar, por exemplo, com um tomateiro, com um pimento, com uma courgette, desde que o recipiente seja grande. E depois devemos sempre colocar algumas flores, neste caso flores comestíveis. Vamos pôr aqui os cravos túnicos e as calêndulas. Porquê? Porque estas plantas vão ajudar a que as nossas floreiras se desenvolvam melhor, que as nossas plantas em conjunto se desenvolvam melhor, porque servem de isco para os insetos polinizadores, porque eles vão ser atraídos por estas pétalas coloridas e vêm para aqui polinizar as nossas plantas, o que é muito importante, principalmente nas de fruto, e também servem de isco para os insetos maus, que são mais atraídos pelas flores do que propriamente pelas nossas plantas. Em relação ao substrato, é muito importante a qualidade do substrato que nós colocamos nas nossas plantas, principalmente se as vamos comer. Neste caso, optei por um substrato de hortícolas biológico, mas vou-lhe misturar leca hidro, que vai fazer toda a diferença. Porque o que é a leca hidro? É uma argila expandida, mas de uma granulometria mais pequena, que eu vou misturar quatro medidas de substrato e uma de leca hidro, e vai fazer com que o substrato fique mais leve, mais bem drenado, mas ao mesmo tempo que tenha a capacidade de armazenar alguma água que depois vai disponibilizando à medida que as plantas necessitam. Isto é muito importante para fazermos naquelas grandes floreiras também que temos construídas nas nossas varandas e nos nossos terraços, porque vai ficar mais leve, vai ficar mais bem drenado, mas ao mesmo tempo vai também ter alguma retenção de água. Vou simular aqui uma pequena mini horta para fazermos em casa e vou mostrar passo a passo a plantação de todas estas hortícolas e aromáticas, e no final vou fazer também uma sementeira de folhinhas baby, como tenho aqui também no meu terraço. Vamos então ver como é que plantamos uma mini horta passo a passo numa floreira grande. Fazer a drenagem da floreira com argila expandida e geotêxtil. Fazer a mistura de substrato com a leca hidro. 4 medidas de substrato para 1 medida de leca hidro. Escolher uma série de plantas aromáticas, hortícolas e flores comestíveis com as mesmas necessidades em água e luz. Plantá-las deixando algum espaço livre na floreira. Misturar uma série de sementes de hortícolas de folha e aromáticas num pequeno recipiente, dobrar uma folha em V
e usar para semear de modo que as sementes fiquem bem misturadas e distribuídas. Não se deve enterrar muito, cobrir com o substrato e, muito importante, regar. Já temos a nossa floreira plantada, plantámos o tomateiro, coentros, cebolinho, manjericão e aproveitámos, fizemos sementeiras de uma salada mix, onde misturei o quê? Misturei rúcula com alface e com algumas aromáticas. E estas aqui vamos escolhê-las, as folhinhas baby, como tenho na minha floreira de saladas. Agora, que cuidados é que isto precisa? Rega, não podemos falhar com a rega. Se bem que estas floreiras grandes e com a Leca Hidro mantêm um bocadinho mais a umidade e temos que regar menos vezes do que se fossem vasinhos pequeninos. Depois, o que é que devemos fazer? Este substrato já tem fertilização para as próximas 6 semanas, depois convém ir dando uma fertilização regular, principalmente quando estão assim em pleno desenvolvimento. Depois a colheita como é que se faz? Faz, à exceção do cebolinho, que podemos ir cortando por cima, e do tomate que vamos colhendo, não é, fruto a fruto, todas as outras aromáticas e hortícolas devemos cortar pela base, ou seja, cortamos um raminho de fora. Eu aqui fiz um beliscão, mas normalmente faz com uma tesoura, pela base, sempre de fora, porque a planta desenvolve-se de dentro para fora e assim vai sempre regenerando. E não precisa muito mais do que estes cuidados para ter sempre as suas aromáticas e hortícolas à mão. Não se esqueça que, por exemplo, no caso dos coentros, do manjericão, como são plantas anuais e as alfaces também, devemos fazer um escalonamento, ou seja, eu agora plantei, mas se calhar daqui a um mês vou ter que semear para ter plantas sempre novas. E atenção, como estas são plantas anuais e já estão deste tamanho, comprei-as deste tamanho, elas já estão ao meio do ciclo. Na realidade, elas só vão durar para aí mais 5 ou 6 meses. É muito simples, em pouco espaço, ter à mão de semear uma série de hortícolas e de aromáticas deliciosas e flores comestíveis, porque as calêndulas e os cravos túnicos, as suas flores são comestíveis, e assim vai comer de uma forma muito mais saudável e vai ver que dá muito gosto ir colher do vaso diretamente para o prato.